Olá, sejam bem-vindos ao programa Por Dentro. Hoje vamos acompanhar o trabalho e saber como funciona o Departamento de Documentação e Pesquisa da Câmara Municipal. Esse monte de caixas que vocês estão vendo aqui atrás de mim, elas guardam valiosos documentos. Aqui está escrito o dia a dia do Poder Legislativo. Mas a função do departamento não é só arquivar e nem zelar por esses documentos. Aqui são desenvolvidos valiosos projetos que divulgam histórias do passado da Câmara Municipal. A historiadora Rochelle, que é a diretora do departamento, irá mostrar para vocês um pouco do trabalho que é desenvolvido aqui. Rochelle, em síntese, como é que funciona o Departamento de Documentação e Pesquisa? Faz tempo que esse departamento existe aqui na Câmara? Faz tempo que o departamento existe, ele sempre existiu na casa e o departamento tem funções primordiais, que a primeira é arquivar todos os documentos referentes, à Câmara Municipal de Uberaba, que são produzidos aqui na Câmara, seja pelos vereadores, sejam pelos departamentos da casa, e também tem a função de gerenciar, fomentar e organizar um sistema de legislação que a gente tem todas as legislações produzidas pelos vereadores em um sistema em que é possível fazer pesquisas, busca de dados, e isso tanto para os vereadores quanto para a sociedade. E desde que datas? A partir de que data que os documentos já vêm para cá? Em que momento que eles vêm aqui para a documentação e pesquisa? É uma determinação regimental, Todo departamento da casa tem que mandar os arquivos em todo dezembro. Então, todo final de ano, os departamentos da casa enviam seus arquivos para o Departamento de Documentação e Pesquisa. Hoje, aqui na casa, a gente tem documentos a partir do ano de 97. Até o ano de 2014, Então, aguardo um grande arquivo, uma grande quantidade de documentos da Câmara Municipal de Uberaba. Tá. E anterior a 97? Esses documentos, alguns deles são enviados para o Arquivo Público de Uberaba. Os documentos que são considerados históricos, eles são enviados para o Arquivo Público de Uberaba porque eles contêm informações que dizem sobre a realidade da Câmara Municipal e que dizem sobre a realidade da sociedade uberabense em determinado tempo da história de Uberaba. Então, eles ficam todos guardados, disponibilizados para consulta, tanto aqui da Câmara quanto da sociedade, no Arquivo Público de Uberaba. Tá. E para manusear esses documentos, tem que ter um certo cuidado, Porque é papel é frágil. Existe alguma situação específica que tem que, para usar, para manusear esses documentos? Então, a gente vive um momento muito feliz no Brasil, Porque é um momento de valorização dos arquivos, um momento de valorização da preservação desses documentos. E eu acho que aqui a gente tem a mesma percepção, Hoje a casa tem uma resolução, que é uma política de gestão documental, ela diz, o que a casa cuida, quais são os documentos e como deve ser. Em questões mais técnicas, é necessário que a gente use uma luva para não manipular de forma errada o documento. A gente costuma usar também uma máscara, porque a gente trata com documentos antigos, Então a gente usa uma máscara também para proteger quem está manuseando o documento. E há uma preocupação também no armazenamento, de você conservar em caixas, que são todas padronizadas, e a gente cataloga essas caixas por etiquetas, que ajudam também na hora da gente procurar esse documento aqui no arquivo. Tá. E qual que é o valor histórico desses documentos para o município? O valor histórico é inestimável, Eu acho que os documentos que não estão aqui, estão no arquivo, mas que pertencem à casa, e os documentos que estão aqui têm um valor muito importante para a sociedade uberabense, principalmente porque eles vão ser o extrato do que a cidade estava discutindo naquele momento, A Câmara Municipal é um extrato do que a cidade está sendo feita, do progresso e do que ela está buscando. E as atas da Câmara Municipal de Uberaba, elas conseguem dizer isso. Você consegue ter ali um extrato do que a cidade pensava, um extrato das demandas que a cidade tinha naquele momento, e as legislações também, Quais eram as entidades que naquele momento estavam em ascensão, o que estava se discutindo, E é interessante quando a gente vê também uma legislação que sofreu várias alterações, você vê que ela não está estática, As legislações não são estáticas, elas estão sempre buscando aperfeiçoar e colocá-las para uma praticidade do dia a dia, para as necessidades que a sociedade uberabense tem. Tá, você falou da questão do cuidado que tem para manusear esses documentos. Tá, e para deixar guardadas essas caixas, tem que ser um ambiente adequado?
O indicado é que seja um ambiente que tenha ventilação, um ambiente que tenha uma luz boa, né? Só que a gente sabe que a realidade, né, das câmaras, a realidade do poder público hoje, ela às vezes não consegue condizer com o que seria o ideal. A gente tenta chegar o mais próximo do ideal, as caixas aqui são todas conservadas conforme os padrões do Arquivo Nacional, essas caixas são padronizadas, por isso ela tem um tamanho padrão, os documentos têm que acabar tendo esse tamanho padrão também, e aqui a gente consegue ter um lugar que é amplo, né? Um lugar que consegue ter uma ventilação bacana, mas assim, poderíamos ter uma condição melhor, mas hoje a gente tem uma condição muito satisfatória de armazenamento dos documentos aqui. Tá, aqui é um prédio antigo. Se porventura, Deus o livre guarda, acontece de um incêndio aqui, quer dizer, a gente não está prevendo isso, é claro, mas acidentes acontecem. Esses documentos, eles estão armazenados digitalmente em algum lugar? Se porventura a gente chega a perder, não só a questão de incêndio, uma enchente, sei lá, alguma coisa nessa linha. É interessante, ano passado eu participei de um encontro de arquivos que aconteceu no Arquivo Nacional e lá foram relatados casos em que foram perdidos os arquivos inteiros de cidades por conta de enchentes e por conta de incêndios também. A gente acha que é uma coisa difícil de acontecer e acontece, né? E é muito preocupante, porque você às vezes não tem esses documentos digitalizados. A Câmara de Uberaba ela tem hoje todas as atas digitalizadas, todas as atas da casa digitalizadas desde a primeira e as legislações. Projetos de lei e alguns outros documentos não estão digitalizados, mas o que é mais importante está sim digitalizado, inclusive as atas da Câmara elas são disponíveis para download, qualquer pessoa que quiser fazer download das atas da Câmara, ela pode ter acesso e acessar e ler da sua casa. Então isso está disponível no site do Memória Viva, que é o câmarauberaba.mg.gov.br/Memória Viva, na aba atas você consegue ter acesso a todas as atas, desde a primeira ata, e consegue fazer download para ter acesso na sua casa. As legislações você também consegue, através do site da Câmara Municipal de Uberaba, ter acesso e fazer pesquisa pelo nosso sistema de busca também da sua casa. Tá. A sua equipe, são equipes de profissionais, historiadores? Qual que é a linha, como é que é o perfil da equipe que trabalha aqui no departamento com você? A gente tem dois perfis, né? Um perfil administrativo, que são os servidores aqui da casa que trabalham em questões mais administrativas, e a gente tem um convênio hoje com a UFTM, que a gente tem 2 estagiárias da UFTM, que são remuneradas aqui pela Câmara Municipal de Uberaba, e elas são do curso de História, então a gente desenvolve, né, um projeto em parceria com a UFTM desde 2010, que é o Memória Viva, e esse projeto conta com a colaboração de professores da UFTM também, que tratam das questões que são mais ligadas à preservação e à difusão da história de Uberaba e da história do Poder Legislativo. Tá, você falou do projeto Memória Viva. O departamento tem algum outro projeto que desenvolve ou que você já desenvolveu? Algum trabalho especial? Dentro do projeto Memória Viva, a gente desenvolve alguns outros projetos, né? A gente faz um projeto aqui de visitação de alunos aqui na Câmara, né? Para contar um pouco da história do prédio, da história da Câmara. A gente também tem um programa na TV Câmara que chama História em um Minuto, em que a gente aborda pequenas curiosidades históricas, pequenas abordagens históricas sobre a cidade. Esse programa também tem exibição na TV Câmara e a gente desenvolve questões mais pontuais. A gente tem uma produção de um CD com fotos históricas de Uberaba, que sempre que a Câmara participa de algum evento, esse CD é distribuído para difundir também ainda mais, né, essa questão das fotografias históricas de Uberaba, difundir entre as pessoas esse conhecimento que às vezes a gente que mora na cidade, que viveu aqui a vida toda não conhece, e a gente também presta toda a assessoria no que precisa para a presidência, né, no que é necessário aqui para a casa, e é muito interessante porque as meninas acabam com contato com os documentos aqui, desenvolvendo e descobrindo coisas novas a todo momento e tomando gosto pela pesquisa, que para a história é algo muito caro, né? Tá, esse CD de fotos que você falou, se o telespectador quiser um CD desse, ele pode vir aqui buscar a qualquer momento? Como é que funciona se caso alguém queira ter um CD como esse?
Sim, esse CD está disponibilizado aqui, qualquer pessoa pode ter acesso. Lembrando também que no site do Memória Viva, todas essas fotografias também estão disponíveis para download. Então, se a pessoa também quiser, da sua casa, baixar essas fotos, tem a possibilidade também. Mas a Câmara tem disponível aqui, se necessário, se a pessoa quiser, o CD também para que ela possa acessar da sua casa. Bom, você mexe com papel, você mexe com documentos antigos, praticamente o dia todo. Nesse mexer aí, nesse descobrir histórias do passado, tem alguma história interessante que você pode compartilhar aí com o telespectador do programa Por Dentro? A gente acaba tendo algumas coisas muito interessantes assim no ler dos documentos, né? Queria aproveitar para dizer também que ler essas atas é um desafio também, porque a caligrafia, a própria língua, né, portuguesa, as alterações que a língua sofreu, acaba sendo um desafio para a gente também. Mas tem algo interessante que a gente descobriu há uns tempos aí atrás, que teve uma ocasião em que seria feita uma inauguração de uma fonte na Praça Rui Barbosa, e essa fonte foi muito divulgada, muito festejada, e no dia da inauguração, a fonte não funcionou. A fonte era seca. E essa fonte começou a ser conhecida como Catacumba Seca. E isso foi registrado pelos vereadores em uma das suas atas. E isso marcou para a gente algo muito interessante, né? De um dos maiores cartões postais da cidade, que é a Praça Rui Barbosa, ter aí uma fonte que nunca saiu água, né? Outra coisa que eu acho que é muito interessante aqui na casa é a questão da preservação, que acaba que o Departamento de Documentação e Pesquisa, de forma direta ou indireta, relaciona com essa questão da preservação do próprio prédio, né, histórico da casa. E aí eu acho que é emblemático, né, é que na última restauração que houve aqui na casa foi descoberta uma alteração no quadro que é símbolo da cidade, né, do Princesa do Sertão, e descobriram então uma pintura de algumas vaquinhas que estavam há vários anos escondidas por pinturas que foram feitas posteriormente e que acabaram tampando a originalidade, né, da obra que representa aí o símbolo da cidade. Bom, muito obrigada, Rochelle. E você que quiser vir conhecer um pouquinho da Câmara, um pouquinho da história do passado, só você vir aqui, Departamento de Documentação e Pesquisa, e procurar a Rochelle. Mas agora, a Rochelle falou que os documentos eles vão lá para o arquivo público. Bom, então agora, eu e você, Félix, a gente vai lá para o arquivo público, nós vamos conversar com a Poliana e vai saber onde que ficam esses documentos que a Rochelle me disse agora há pouco que estão lá. Bom, e nós chegamos aqui no Arquivo Público de Uberaba. Aqui estão armazenados não só os documentos lá da Câmara Municipal, mas também documentos de todas as repartições públicas do município. Eu convido você a entrar aqui dentro do Arquivo Público e conhecer um pouco sobre o trabalho que eles fazem aqui. Então vamos comigo. E quem vai nos receber aqui no arquivo é a diretora de Arquivo Histórico, Poliana Esteves. Ela vai informar para você como que funciona quando o documento chega aqui no arquivo. Poliana, qual o primeiro procedimento que tem que ser adotado ao chegar o documento para ser arquivado, para ser guardado? Então, Cássia, primeiramente, a equipe toda ela tem que estar com equipamento de segurança, tem que estar com o jaleco, com a sua luva, com a sua máscara, para se proteger. E aí sim nós iniciamos a limpeza nos documentos, tirando todas as impurezas que existem ali, os ácaros, todo o detrito que existia ali no documento que estiver prejudicando ele, para em seguida a gente poder estar acondicionando ele. Bom, os documentos da Câmara vêm para cá também, assim como documentos de todas as repartições públicas do município. Aqui na Câmara, qual que é o documento mais antigo da Câmara que está arquivado aqui? O documento que nós temos aqui mais antigo, o livro de ata, é o de 1857. Está aqui conosco e está para a comunidade acessar. A partir do momento que tiver interesse, ela pode estar acessando esse livro de ata. Bom, livro bem antigo, né, Poliana? Qual que é assim, você com certeza você já leu algumas coisas que tem aí nesse livro de ata.
algum assunto interessante que está lá registrado e que você lembra? Conta para nós. Olha, nós temos vários assuntos. Um dos que eu vou citar aqui é um dos combates que tinha das epidemias, como a varíola, como a lepra. Então, nessa ata, ela menciona como que era feito esses combates. Nós temos lá também a lei do ventre livre, que é da época da escravidão, que todo escravo, a partir daquela lei, toda criança que nascesse e completasse até os 15 anos, ela era considerada livre, só até os 15 anos que ela era considerada livre, né? Após ela já se tornaria um escravo. Tem lá também a construção dos lazaretos, que é tipo hospitais ou lugares mais afastados, para os enfermos serem tratados, aqueles que são com doenças contagiosas, para que eles pudessem ficar e serem tratados. E assim, nós temos várias outras assuntos interessantíssimos que a gente está aqui com o maior prazer para poder atender e mostrar para cada consulente que vier aqui. Bom, esses documentos vão ficar arquivados aqui para sempre. Mas eu tenho uma curiosidade que eu acho que também o meu telespectador tem. Hoje nós estamos vivendo a era da tecnologia. Será que daqui 100 anos, não sei, os nossos futuros filhos, bisnetos, trinetos, pode não querer mais ter que manusear com esses papéis, tudo informatizado? Você pensa nisso? Pensamos, e por isso mesmo a gente está sempre mostrando a importância do documento histórico, que ele deve ser resguardado para mostrar o seu verdadeiro valor probatório dele. Porque nós temos documentos aqui do século XVIII, século XIX. Então, essa geração que está agora não sabe a história de Uberaba, o que ocorreu, como é que eram feitos esses documentos, os processos de escravos, os processos das varas cíveis, os inventários. Então, são documentos muito interessantes que, se hoje a gente acabar com eles, os próximos não poderão ver como que era feita essa documentação, de que forma que era realizada na nossa cidade, de como que era produzido esse material. Então, são materiais muito importantes. Então, eu acredito que mesmo com a era digital, ainda é muito importante a gente manter o papel para mostrar para as nossas próximas gerações de como é que era a nossa região, o entorno dela, como que ela era tratada, né, a parte do executivo, do legislativo, o judiciário, né? Então, eu acredito ser muito importante, ainda de grande valia a gente manter o documento. Bom, não dá para arquivar tudo, né, Poliana, que chega aqui. Tem algum critério? Você seleciona, bom, esse documento aqui pode ser arquivado, esse aqui não pode ser. E aquele documento que não precisa ser arquivado, o que acontece com ele? Então, tem todo um critério. Nós temos a gestão de documentos. Então, é uma política que foi criada a partir de uma lei municipal, a 10.082 de 2006, que foi implantada em Uberaba. E ela trata de várias ações. Ela mostra que o documento ele tem a parte da produção, ele é produzido, ele é avaliado, então tem uma avaliação. Esse documento é feita uma tramitação. Às vezes, quando esse documento está chegando para nós aqui, ele está sendo tramitado. Aí nós vamos verificar, nós vamos organizar. E esse documento vem, assim como nós temos o arquivo histórico, temos o arquivo administrativo. O histórico é aquele documento de guarda permanente. O administrativo, ele já tem aquela guarda temporária. Então, nós temos hoje essa gestão que é feita, ele é tramitado, o arquivo organiza ele, divulga, né, coloca à disposição para os consulentes, para a comunidade acessar, e a partir do momento que ele tem o seu prazo encerrado, ele é destinado, aí ele vai ser eliminado. Tá? Ok. E para a pessoa acessar esses documentos, tem algum e-mail, tem algum site? Como que ele faz? Para ele acessar, ele pode direcionar já diretamente aqui na Praça Dr. José Pereira Rebouças, no 650, na antiga Mogiana. É só ele entrar aqui, o atendimento vai estar direcionando ele relacionado ao assunto que ele veio buscar.
Se ele quiser fazer uma visita, se for de escolas, que nós temos vários projetos, ações educativas, ele pode estar também, está enviando um e-mail para nós, é o arquivoberaba@yahoo.com.br, e também telefonar pelo telefone 3312-4315. Ok, muito obrigada, Poliana. Obrigada a você. Chegamos ao final de mais uma edição do programa Por Dentro. Obrigada pela sua companhia. E não percam, no próximo programa eu vou estar lá no plenário da Câmara Municipal, levando para você, aí que está me assistindo, tudo o que acontece durante uma reunião ordinária, o que é aprovado nessa reunião, como é feita a organização da reunião. Eu espero vocês. Não percam. Até mais, gente.